Muito se fala de uma transformação dos pensamentos, uma mudança de mentalidade, uma nova forma de pensar. Este é um tema em vigência há muito tempo, porque a sociedade humana sente e pressente que alguma coisa precisa mudar, que a vida está na mesmice, está estagnada, que não existem muitas alternativas. Daí sempre se bate na tecla: é preciso mudar a forma de pensar. Sim, é preciso mudar a forma de pensar, mas o pensar em si, apenas e sozinho, é suficiente para que nós possamos ter uma mudança? Uma transformação? Não, claro que não é. Antes de surgir uma nova forma de pensar, é necessário que surja uma nova forma de sentir. Se o ser humano não passar a sentir as coisas de forma diferente, intuitivamente, se nas profundezas do seu ser não surgirem sentimentos de fato, a mentalidade não vai mudar, as ideias não vão mudar, os pensamentos não vão mudar. Podem até mudar, mas de fora para dentro e não de dentro para fora. A verdadeira transformação é interior. Não adianta o ser humano ler um monte, estudar um monte, se apropriar de uma montoeira de ideias construídas por outras pessoas, colocando isso em sua mente, se forçando a pensar assim, de forma artificial. Nada disso resolve coisa alguma. O ser humano precisa simplesmente deixar o seu espírito fluir de dentro para fora. Essa é a mudança, essa é a transformação, essa é a nova forma de sentir que vai levar a uma nova forma de pensar. Mas para promover isso dentro de si, é necessário um desapego, um desprendimento, paciência, silêncio, tranquilidade, sossego, equilíbrio e harmonia. Há algo que as pessoas não têm hoje, em sua maioria esmagadora. Elas são afoitas, elas são desesperadas, elas são apressadas, elas são desequilibradas, não têm harmonia dentro de si. Mas querem que o mundo melhore, querem que o mundo se transforme, mesmo com esse caos que tem dentro de si. Então eu pergunto, as coisas vão melhorar por essa via, por esse caminho? Não vão. A tendência é as coisas piorarem cada vez mais, porque os seres humanos eles são preguiçosos espiritualmente. Como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O que é a preguiça espiritual? É o adormecimento do núcleo do ser humano, o adormecimento do verdadeiro ser humano, que hoje atua no piloto automático do ego mental. A mente ela vai sendo programada pelas coisas externas, pelas religiões, pelas ideologias, pelos partidarismos, pelos modismos, pela política, pelas opiniões alheias, pelas mídias, pelas redes sociais, ou seja, a mente vai sendo moldada por essas coisas externas, sendo que a mente precisa ser moldada pelo espírito, que é o eu interior. É o íntimo do ser humano que precisa moldar a sua mente, para que ela possa dar origem a ideias originais, ideias inovadoras. O novo, como disse Cristo, isso é o nascer de novo, do qual Cristo disse, nascer para o espírito, de dentro para fora, e não de fora para dentro, como as pessoas vêm tentando. Eu falo isso em todos os meus vídeos. Está maçante, está cansativo. Algumas pessoas dizem: Mário, você fala sempre a mesma coisa, seus vídeos são chatos. Sim, eu falo sempre a mesma coisa. Meus vídeos são chatos, sim. E por que eu falo sempre
a mesma coisa, porque o meu objetivo é tocar nessa questão. A necessidade do despertar interior. Sem esse despertar interior de dentro para fora, os esforços externos não resultarão em nada. As pessoas estão remando contra a maré, seguindo fulano, cicrano, beltrano, adorando ícones terrenos. Que loucura! Que loucura, minha gente. Eu não adoro ninguém, seja da esquerda, seja da direita. Eu procuro apenas ouvir a minha intuição. E você precisa ouvir a sua intuição. Você não precisa seguir ninguém, você não precisa imitar ninguém. Tudo isso apenas afasta você de você próprio, de você mesmo. As pessoas estão afastadas do seu verdadeiro eu. São fantoches, são robôs, estão aqui, no ego mental que é programado pelas outras pessoas, pelas ideias elaboradas por estranhos. Isso adentra a mente humana e daí o ser humano se torna um estranho para si mesmo. E as pessoas são estranhas para si mesmos, para si mesmas. Isso acaba gerando um acorrentamento interior. É como disse Abdrushim, um homem acorrentado por dentro será sempre um escravo, mesmo que seja um rei. O que acorrenta o ser humano por dentro? O cultivo unilateral da mente, do intelecto. Hoje se fala tanto do intelecto, da intelectualidade, se endeusa o intelecto. Mas o que é o intelecto? O intelecto não é nada. O intelecto não é nada. O intelecto sem intuição é apenas uma forma artificial de pensar, uma forma vazia, uma forma de importar ideias alheias, as implantando aqui. E isso atrapalha o ser humano em 90% dos casos, minimamente. Em 90% dos casos, minimamente. Então, antes de ficar catando ideias por aí, de ficar imitando todo mundo, o ser humano precisa despertar de dentro para fora. Somente assim surge uma nova forma de pensar, da qual o próprio indivíduo é o autor, é o gestor, é o administrador. Tudo precisa partir de dentro para fora. Esse é o caminho natural. Se assim não for, o ser humano estará atuando no piloto automático, sendo um imitão. E as pessoas são imitonas porque estão perdidas, sabem que estão perdidas e querem se grudar a alguma coisa, querem se grudar em alguém, sendo que o ser humano não deve se grudar a ninguém. Precisa apenas abrir o seu coração para as energias cósmicas que o Criador derrama em sua obra constantemente, e as suas criaturas precisam estar abertas para isso intuitivamente. Quem não tem essa abertura interior, ele pode fazer o que quiser. Pode se tornar um fantoche nas mãos de outras pessoas. Como se torna? Quem está perdido e não tem acesso ao seu verdadeiro eu se torna um fantoche, uma sombra, um imitão, correndo atrás do vento, estando muito longe do seu verdadeiro eu, sem ouvir o seu verdadeiro eu. E quem não ouve o seu verdadeiro eu, também não ouve e não compreende a vontade de Deus, que reflete no eu interior, no verdadeiro eu de cada ser humano, na intuição. É lá que o ser humano precisa procurar, e não nas coisas externas, não nas falas de outras pessoas, não nos livros. Os livros são importantes sim, mas hoje os seres humanos estão se abarrotando de ideias, estão numa glutonaria mental. Os seres humanos são glutões mentais hoje, entupindo suas mentes, sufocando o seu ser.
Observe ao seu retorno, ao seu entorno. Observe ao seu entorno, as pessoas estão sufocadas, estão agonizando. As pessoas estão agonizando porque o ser não consegue se manifestar, está acorrentado dentro das pessoas por essa mente obesa, que absorve ideias e mais ideias e mais ideias, sufocando o ser, sufocando o verdadeiro eu. E é isso que gera a dor dentro das pessoas. Um eu sufocado quer se manifestar. E isso gera uma inquietação, gera uma insatisfação, gera a infelicidade, gera a dor, porque o verdadeiro eu pressiona de dentro para fora, objetivando afastar todos esses escombros mentais que hoje soterram o espírito. Então é preciso afastar tudo isso. O ser humano hoje está sufocado, está super alimentado mentalmente. O ser humano é mentalmente obeso hoje e por isso não consegue ouvir o seu verdadeiro eu. Então, meu amigo, antes de tudo, ouça o seu íntimo. Identifique as suas reais necessidades. Não fique catando coisas por aí em demasia. Não fique se super alimentando mentalmente. Coloque essa mente obesa no seu lugar e deixe o espírito despertar de dentro para fora. Somente assim você encontrará o seu caminho nessa vida e experimentará a leveza interior. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!